Boa noite, a paz do Senhor no coração de todos aqueles que vão entrar aí, que Deus abençoe a todos. Hoje, dia 27 de fevereiro de 2025, estamos a 752 dias para o término da geração da figueira, e agora é exatamente 21 horas e 4 minutos. Mais um dia nós findamos, louvando ao Senhor por aquilo que Ele tem nos feito, louvando pela dádiva recebida, pelo seu amor nas nossas vidas, né? Porque Ele nos amou primeiro, né? E nós fomos chamados para sermos reis e sacerdotes com Cristo. Acho tão lindo isso, né? Que nós, pobres humanos, pecadores, Deus nos deu essa dádiva de sermos chamados, eleitos, santos, fiéis, Shalom, Simone, e estarmos com Cristo, né? Isso é muito maravilhoso, isso é tremendo, e isso me alegra muito, né? Estava agora há pouco conversando com a minha filha, né? As pessoas têm medo da morte, né? Tem medo da morte, mas nós enxergamos além da morte. Não existe a morte para Deus, não. Existe você passa da morte para a vida, né? Você vence esse mundo aqui e passa da morte para a vida. É assim que a coisa funciona. Boa noite, Aline Cristo. Seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Mas, gente, tem tanta coisa acontecendo, né? Ao mesmo tempo, todo dia está acontecendo uma coisa nova, né? E hoje parece que, boa noite, Alberto, parece que o Chiquinho já partiu ontem, né? Parece que o Chiquinho já partiu ontem, mas só vai ser falado na imprensa, dia 3, né? Dia 3/3, interessante isso, né? 3/3, né? E como eu expliquei hoje, existe uma interpretação, né? Paz do Senhor, Sara. Existe uma interpretação que eu falei ontem, quem quiser ouvir, ouça a live de ontem, que tá no Twitter, porque é o seguinte, irmãos, eu pego notícia lá no Twitter, tá? No Twitter as coisas bombam, né? Lá a coisa é diferente do que nas redes sociais aqui, no Instagram, no Facebook, no Twitter tem tudo lá. Então eu já vou direto na fonte. Boa noite, Suzana. E lá tá dizendo o seguinte, que ele já passou, né? Ontem fez o passamento dele, né? Já passou para os braços do capiroto, né? Mas vai ser anunciado dia 3/3. É isso que eu achei interessante. 3/3, né? 3 mais 3 dá 6, né? 3 mais 3 dá 6. E é muito interessante, né? Isso daí. Muito interessante. Então, acho que só se for verdade vai ser anunciado segunda-feira. Mas tá todo mundo falando, a imprensa italiana falando, todo mundo falando. Entendeu? Mas é algo assim que tá vazando, né? Oficialmente ainda não declarado, não falado, entendeu? Faz o Senhor, Berenice. E a gente lá no Twitter, a gente sabe de tudo, né? Você tem que pegar os canais certos, né? Lá para você saber das coisas, né? E eu tinha outra coisa também, eu passei aqui no meu feed, Shalom Viviane. Vocês viram que a Inglaterra agora vai alterar a vida dos seus cidadãos, né? Eles estão fazendo uma lei para diminuir o consumo de carne, andar de bicicleta, não andar mais de carro. O negócio é bem pesado, é bem pesado. Isso, eles estão fazendo testes em várias partes do mundo, né? Isso é chocante de ver, né? Presta atenção, gente, presta atenção. Aqui no Brasil, né? Eu não sei se vocês sabem, mas aquela empresa de carne, né? Aquela empresa de carne que chama J.B.S. comprou 50% da indústria de ovos do Brasil. Pois é. Compraram 50% da indústria de ovos, por isso os ovos subiram de preço.
Uma cartela de ovo, um ovo já tá saindo quase a R$ 1 um ovo, né? Uma cartela aqui na minha cidade já chega, tem lugares que já chega a mais de R$ 1, R$ 1,05, R$ 1,08, né? E interessante observar que agora eles querem que o pequeno produtor carimbe ovo por ovo para saber a data de validade ovo por ovo. Por que isso? Será que nós vamos ficar que nem na América Central? Vocês sabem que na América Central o ovo não é por dúzia, né? Então, aqui chegou a R$ 32. Aí eu consegui no mercado, teve uma oferta e fui lá e já comprei por R$ 15, não, R$ 16 a cartela. Aí eu consegui, achei por R$ 16 a cartela, fui lá já comprei umas 3. Mas presta atenção, na América Central, o ovo não é vendido por dúzia, ele é vendido por quilo. Eu sei porque eu morei lá, tá? O ovo na América Central é vendido por quilo. No Panamá, ele é vendido por unidade. Não sei agora, mas no tempo que eu morei lá, no Panamá é vendido por unidade. No Panamá, o arroz, o feijão é vendido por copo. Entendeu? Então as pessoas elas vão. Acho que é isso. Fizeram oferta para não estragar. Porque o povo não está comprando. Paz, Larissa. Lá na América Central, no Panamá, no tempo que eu estive lá, isso já tem 30 e alguns anos, foi 89, eu passei a passagem do ano para 90, eu estava lá na América Central. Então 90, 2000, 2010, 2020, tem 35 anos, tá? 35 anos que eu estive lá. E lá no Panamá, o arroz era vendido por copo, o feijão vendido por copo, tudo por copo. Então você ia lá, comprava o óleo, era vendido por taça. Eles colocavam num pacotinho desse tamanhozinho o óleo que era para você fazer na hora, entendendo? E o ovo era vendido por unidade lá. Na Costa Rica, onde que eu estava, né, que eu morava, lá o ovo era vendido por, como é que diz? Por quilo. O ovo era por quilo. Lá você com 1 quilo de ovo dá em torno aí de máximo 8 ovos, no máximo 8 ovos. E também lá era vendido assim, a banana, aqui naquela época, se comprava banana aqui por dúzia, lembra? Olá, Tatiana, seja bem-vinda, minha irmã. Lembra que a gente comprava banana por dúzia? De repente passou por quilo. Quando eu morei lá, era tudo por quilo, banana por quilo, tudo por quilo, não era por dúzia. Quando eu voltei para cá, aí que eu comecei a ver venderem banana por quilo aqui também. Mas até então era por dúzia que se comprava banana, né? Por dúzia. E lá é desse jeito. E eu tô vendo a hora que o Brasil também vai começar a vender ovo por unidade. Por unidade. Incrível, né? Mas é isso aí, irmãos. O pecado tá trazendo tudo isso, né? E essa empresa, essa J, né? .B.S, né? Que já é detentora da carne do Brasil e da carne americana nos Estados Unidos também, que os produtores lá estão enlouquecidos com isso, tá? Ela comprou 50% da indústria aqui do Brasil de ovos, né? De geração de aves, entendeu? Por isso o preço subiu, tá? Só que tá acontecendo o seguinte, a carne aqui na minha cidade tá baixando o preço, por quê? Porque ninguém tá comprando, entendeu? Já tem data de validade, né? Pois é isso aí. A carne aqui, hoje tava a promoção de mercado, R$ 30 o quilo da... Eu não me lembro se era da fraldinha ou se era do colchão mole. Tava por 30, promoção, porque tava 45, 50, entendeu? Mas tem uma outra novidade aqui hoje também, que as novilhas vermelhas vão ser sacrificadas agora em abril, dando abertura para a construção do templo. E eles pretendem trazer o Messias até o mês de outubro. Vocês ouviram? Presta atenção, vou falar de novo. As novilhas vermelhas serão sacrificadas em abril, tá? Vai ser reconstruído o altar em Gilgal, entendeu?
em Gilgal vai ser construído o altar deles, tá? E eles acreditam exatamente que o profeta deles, que o Messias deles será trazido, revelado em outubro. Eu acredito que ele já está revelado, mas eles não estão falando, né? E estarão presentes, será abominação, e estarão presentes na ovelha vermelha evangélicos, rabinos e políticos. Entenderam? E uma das meninas, né, das vaquinhas lá da novilha, que não vão ser sacrificadas, já estão prenhas de outros novilhos, entenderam? Já estão prenhas, as que não vão ser sacrificadas, já passou a época, né? Mas as 3 que estão na época de ser sacrificadas serão sacrificadas agora, e parece que vai ser num altar construído em Gilgal e não no Monte das Oliveiras, tá? Se vocês quiserem ouvir sobre isso, tem um canal que ela traz as notícias. Ela sempre está atrás da notícia, chama Ano da Figueira. O canal chama-se Ano da Figueira, tá? Ela traz notícias sempre sobre como está a situação do templo em Israel. Então é bom, se vocês puderem acompanhar, acompanhem, tá? O Ano da Figueira. Já falei da Inglaterra, né? E aqui no Brasil, né? Deixa eu só ver aqui. Aqui no Brasil, graça e paz. Já como é que diz? O povo, né? O governo aqui já está pagando fortunas para a mídia, a grande mídia, né? Para falar do Covid-19, ou melhor, do Covid-91, Duvid, né? Eu duvido, né? O Duvido 91, entendeu? Já estão prontos, e com a cungunha também, né? A cungunha também, e a dengosa também. Então eles vão fazer aquele alvoroço de novo para tentar nos fechar e tentar colocar aqueles negocinho no braço, tá? A língua da serpente no teu bracinho, entendeu? Espero, meu irmão, que você fique firme, porque eles vão vir com tudo que eles têm direito. Mas o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai confundir Senaqueribe, viu? Não, só se mantenha firme com Jesus. Se você for ameaçado de perder emprego, fica tranquilo, o Senhor vai te ajudar. O Senhor vai confundir todo mundo. Shalom, neninha. O Senhor vai confundir todo mundo, tá? Ele vai confundir os Senaqueribes que estão aí. Você tem somente que confiar e colocar a tua postura. Não vou e não vou, não faço. Entendeu? Seja firme, porque na tua firmeza, na tua valentia diante da presença do Senhor, o Senhor vai te guardar e vai te segurar naquilo que precisa. Pode ter certeza, entendeu? Pode ter certeza, aguenta firme, porque o rojão que vem vindo aí não vai ser de brincar, vai ser pesado. Você tem que aguentar a situação. Aliás, nós temos, né? Porque eu também tô junto nisso daí, entenderam? Mas, irmãos, presta bastante atenção. Hoje eu vi umas cenas assim tenebrosas, tá? Exatamente, não aceite, não aceite. Não pode, a gente tem que se manter na nossa posição. Irmãos, eu vi hoje umas cenas assim terríveis. Eu fui caí num canal sem querer. Acho que Deus leva a gente, né? Um canal de uma pessoa que nem crente é, mas ele mostrando o governo daquele país ali de cima, né, da Venezuela do Norte, né, que nós estamos já virando Venezuela do Sul, mas ali é Venezuela do Norte, e eles têm uma sala no Palácio de Miraflores, uma sala que chama-se Sala da Bruxaria. Eu peguei algumas, eu nem sei como é que tá aqui, acho que eu nem vou mostrar isso porque nem vale a pena.
Mas tem o canal dele, eu vou mostrar o canal dele para vocês, como é que fala? Para vocês, se quiserem ir lá para ver, vale a pena ver, só por questão de, como é que diz? É uma questão assim, de você ter conhecimento. Tá escrito aqui, as últimas bruxarias de Maduro. Aqui, ó. As últimas bruxarias de Maduro. Se você puder ver isso daqui, é Las Últimas Bruxerias de Maduro, tá? Ele se sustenta no poder. Boa noite, Paula. Ele se sustenta no poder através de bruxaria. Irmãos, é coisa tenebrosa. Eles tomam banho com sangue de animais. É coisa terrível. Vocês não têm noção da situação. Eu não sei se vocês sabem, mas o governante da Nicarágua, né? O governante da Nicarágua, a mulher dele é a maior bruxa do mundo, se você não sabe. A mulher daquele homem é a maior bruxa do mundo. Eles estão agora atrás de todos os crentes, eles estão matando os crentes. Eles estão prendendo os crentes, paz do Senhor, Vânia. Estão prendendo os crentes. Eles estão fazendo coisas tenebrosas com os crentes da Nicarágua. Presta atenção, meu irmão. Satanás, quando eu falo para vocês que o Espírito Santo está sendo retirado da terra, tem muita gente que não acredita. Mas tá. Tá? Nós vamos voltar a ser aquilo que era no tempo do Antigo Testamento. O Espírito Santo vai estar sobre aqueles que confessam e professam o nome de Jesus. Mas o Espírito Santo na humanidade, ele vai sair fora. Ele já está saindo. Por isso as obras de Satanás estão crescendo nesse mundo, entendeu? As obras de Satanás estão crescendo terrivelmente. Mas eu quero colocar aqui hoje, né? Nós vamos ler aqui hoje Samuel, 1 Samuel 18. Como é que um homem pode deixar que o espírito do inimigo entre nele? Nós estamos estudando sobre Saul, né? O que Saul era, na verdade? Saul era um homem, que nós já vimos, cheio de si. Um homem que não aceitava que Deus ordenasse ele fazer, ele fazia do jeito dele. Ele nunca cumpria a vontade de Deus plena. Ele achava que ele também tinha que ter a parte dele na vontade de Deus. E assim ele começou a agir. E assim o Espírito Santo foi sendo retirado dele. A unção que tinha sobre ele foi sendo retirada e levada para outro, para um menino. O Espírito Santo estava saindo do rei, a unção do Espírito saía de Saul e estava sendo levada para Davi. E quando uma pessoa deixa que isso aconteça na vida dela, presta atenção no que eu estou te falando, isso pode acontecer conosco. Quando uma pessoa ela começa a desobedecer ao Senhor, ela começa a praticar coisas que ela acha que não tem nada a ver, né? O tal do nada a ver, né? Nada a ver, que nada, se tem nada a ver, para com isso. Agora mesmo estava vendo uma igreja presbiteriana pulando carnaval, né? Que coisa triste. Bola de neve com trios elétricos há muito tempo, né? Mas agora, com essa bruxaria toda que tá aí, vai levar bloco para rua. Eu estava essa madrugada, eu saí para orar aqui no fundo, e depois da oração eu liguei o celular e apareceu para mim um monte de coisas sobre carnaval. E uma delas, um vídeo, né, de uma mãe de santo, E sabe o que ela falou? Que ela não aconselha ninguém a participar desse carnaval. Ela falou isso. Não aconselho ninguém a participar desse carnaval. Aí perguntaram por quê. Ela falou assim, porque eles estão fazendo coisas que não eram para fazer. Eles estão invocando espíritos de mortos para entrar na passarela do carnaval. Isso vai trazer uma desgraça tremenda para o país. Ela falou isso, irmãos. Ela falou, e vai trazer uma desgraça para quem estiver lá dentro. Ela falou, uma mãe de santo dizendo isso. E ela ainda falou, não saiam na rua. Não evitem sair na rua nesses 4 dias.
É que eu não salvei, sabe, a fala dela. Mas ela diz, evita sair na rua nesses 4 dias, não saia. Blinda a casa de vocês. Ela falava desse jeito. Porque o que eles estão fazendo não é coisa boa. Eles estão avançando o sinal que não era para avançar. Eles sabem, irmãos, que o mundo espiritual é complicado. Boa noite, Maris. Eles sabem de tudo. Eles conhecem. Entendeu? Eles sabem que eles avançam o sinal e os bichos lá deles podem reverter o quadro, né? Deus vai fazer, né? Eles reverterem o quadro. E eles sabem que a ira de Deus vai vir sobre a terra. E nós, enquanto isso, vamos nos preparando, né? Eu vou te aconselhar a você orar na entrada da tua porta, da tua casa. Se você tiver o azeite da unção, tá? Se você tiver aí na tua casa o azeite da unção. Que azeite é esse, irmão? Azeite de oliva. Pega um pouquinho de azeite de oliva, põe num frasquinho assim, tá? Põe no frasquinho. Ora ao Senhor, consagra esse azeite ao Senhor e unge a entrada da tua casa. Ah, mas isso não é mandinga? Não, meu irmão, isso é um ato de fé. Isso é um ato de fé. Você está colocando, delimitando o território, entendeu? Eu vou contar uma experiência aqui para vocês. Eu estava aqui morando nessa casa e quando foi no sábado, o Senhor falou assim para mim, você precisa ungir a tua casa. E eu falei, Senhor, mas ungir minha casa? E eu escutei de novo, unja a sua casa, mas eu vou te dar a hora certa para você ungir. Exatamente, a unção quebra o jugo. Aí, irmãos, eu passei o dia inteiro em oração. No domingo, o dia inteiro, que foi no sábado que eu ouvi, né? E eu passei o domingo o dia inteiro em oração e eu clamando ao Senhor, me mostra a hora que eu tenho que ungir a casa. E o Senhor falava comigo, unge desde o muro lá fora até aqui dentro, unge tudo. E assim quando foi 6 da tarde, o Senhor falou comigo, é agora a hora da unção, é agora. Eu peguei o azeite, coloquei dentro de uma xícara e fui lá fora e comecei a ungir. Orar e ungir as portas, ungir as paredes, ungir por fora, todinha. Aí eu vim ungindo por dentro, ungindo os meus animais também, para que nada acontecesse com eles, e vim. Isso foi no domingo. Passou segunda, terça, quarta. Na quinta-feira apareceu uma pessoa aqui na frente da minha casa. E essa pessoa, ela entrou com tudo. Ela parecia um demônio dentro da minha casa. E ela veio tirar satisfação comigo de uma coisa que eu não tinha nada a ver com a situação. Foi quando Deus me tirou da igreja. Lembra que eu já contei para vocês? Que o Senhor falava para mim que era para eu sair da igreja e eu não saía, eu teimava. Tá lembrado que eu já contei para vocês? Eu não saía. Não saía mesmo. O Senhor, eu ia na porta da igreja às vezes, o Senhor me mandava eu voltar para casa, eu voltava. Mas eu tava ali, né? Não saía, achava que era coisa minha. E daí, a pessoa que veio dessa igreja e veio com uma baita fofoca daquele tamanho, né? E veio te dar satisfação e o que eu tinha que falar, eu falei na cara. Eu falei, olha, não tenho esse negócio não, meu negócio é, eu falo na cara dura, eu não tenho esse lance não. E aí eu falei assim, quando ela terminou, ela terminou, eu falei assim, e agora eu tô entendendo o porquê da unção. Quando eu comecei a falar assim, ela começou a ficar branca. Eu falei, agora eu estou entendendo por que você veio aqui. Porque aí Deus começou, boa noite, Aline. Deus começou a me mostrar, Deus começou a falar comigo. Aqui dentro da minha mente, assim, você não saiu pelo amor, agora você vai sair pela dor. Você vai sair agora porque você precisa sair, você não pode ficar ali dentro. E foi assim que Deus me tirou da igreja, mas o Senhor mandou ungir a casa inteira, porque ela veio para destruir a minha casa. O espírito maligno que estava dentro daquela mulher era para destruir. Mas o Senhor foi aquele que cortou o laço do passarinheiro, deu a reprimenda para mim de eu não ter obedecido a voz do Senhor, de ter deixado o templo, as 4 paredes. E o Senhor falou comigo, você não veio pelo amor, você está vindo pela dor. Agora você vai parar de ir.
porque eu tenho uma obra para fazer com você. E foi como eu estava conversando com uma irmã hoje de manhã, que foi quando Deus começou a me mostrar a palavra dele, Deus começou a fazer uma revolução na minha vida. Eu aprendi a ler a Bíblia, eu aprendi a buscar a Deus, eu aprendi a ter comunicação com o Pai. Mas precisou acontecer uma coisa dessa, né? Porque é o seguinte, irmãos, quando você trabalha com música dentro das igrejas, quando você trabalha com coração sincero, com música, principalmente com coral, existe uma perseguição do inferno muito grande em cima de quem é o líder dessa parte. Entenderam? E o que eu quero ler aqui é mais ou menos o que eu passei. Eu quero que você veja aqui, eu não estou dizendo para você que eu sou a boa, não, de jeito nenhum. Mas nós passamos certas coisas para nós aprendermos na vida. Que nós precisamos ouvir a voz do Senhor mesmo. Porque o mundo espiritual é tremendo. Ele é tremendo e ele age, entendeu? Ele age. Mas vamos ler então, 1 Samuel, capítulo 18, eu vou tentar ler o 18 e o 19, tá? Porque é uma sequência e nós temos que estar alertas. Diz assim: depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Presta atenção, tem uma teoria aí daquela sopa de letrinhas, né? Do pessoal colorido que diz que Jonatas e Davi eram amantes, né? Isso é mentira, pecado de Satanás, mentira diabólica, tá? Eles eram amigos, eles eram, como que eu posso te dizer, eles tinham afinidade espiritual, tá? Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com sua túnica e até a sua espada, seu arco e seu cinturão ele deu a Davi. Boa noite, Fernanda, boa noite, paz, Charles. Então eles eram amigos para valer. Eles eram amigos de um morrer pelo outro se precisasse. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Presta atenção. Davi percebeu que, Saul percebeu que Davi era um menino diferente, era um rapaz diferente, tinha alguma coisa nele muito diferente e que ele podia ganhar com isso dentro do governo dele. Presta atenção, que isso aqui é parte política. Saul percebeu que ele podia ganhar a amizade do povo com Davi. Ele percebeu que ele podia usar Davi para ele ficar no governo. Escuta isso. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, matou o gigante, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul. Olha isso. Com cânticos e danças com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Olha isso. Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Isso mexeu com o ego de Saul. Isso mexeu com a certeza que Saul não iria sair do trono. Isso mexeu com as estruturas de Saul. E Saul agora começa a ficar de olho em Davi. Davi, um rapaz cheio da presença de Deus. O Espírito Santo de Deus estava sobre a vida de Davi. E o Espírito Santo de Deus tinha se retirado da vida de Saul. Por quê? Porque Saul não era um homem que Deus tinha prazer nele. Saul era rebelde. Saul
não se deixava dobrar por Deus. Não, Saul gostava de ser ele. Ele queria ser o Deus, entendeu? Exatamente, Saul achava que ele era o melhor, ele era o principal de todos. Olha isso aqui. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido e disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Aí ele começou a perceber que o que Samuel falou para ele, que o reino tinha sido tirado dele, ele começou a perceber que, será que é Davi? Será que é Davi? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Irmãos, quantos de nós que existem os Sauls, né, que estão dentro das igrejas? Eu não estou mais dentro de igreja, mas eu já estive, tá? Eu já estive. Peraí, gente, tem uma água aqui. Eu já fiz parte de igreja. Eu era regente de coral, diretora de música. Em todo lugar que eu passei, era isso na minha vida. Fui professora de Libras por algum tempo também. Trabalhava com surdos. E isso parece que não, mas ocasiona inveja em muita gente. O teu conhecimento ocasiona inveja nas pessoas. Eu falo isso, irmãos, porque eu vejo declarado na minha cara. Olha que eu não sei nada, eu não conheço nada, mas eu enfrento cada coisa que só pela misericórdia do Pai. E isso porque eu não tenho nada, hein? Eu não sou nada. Agora você imagina Davi, que estava dentro da casa real, um menino, né? Um menino. E agora Saul começa a ficar perturbado. Por que essas mulheres falam isso dele? Que eu só matei milhares e Davi matou seus dezenas de milhares. Olha isso, no dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul e ele entrou em transe. Presta atenção. Ruth, mas Deus manda espírito maligno? Não é que Deus manda, Deus permite. Por quê? Porque ele deu brecha. Ele não pertence mais ao corpo de Cristo. Ele não pertence mais aos santos. Ele se deixou levar pela vida. Ele se deixou levar pela rebeldia. Então Deus permite. Deus permite. Pode ir pegar Saul, sim, porque ele já não tem mais o que fazer. Ele está entregue. Olha aqui, ó. E ele entrou em transe em sua casa, quer dizer, ficou endemoniado em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Davi era um arpista, né? Saul estava com uma lança na mão e atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes, 2 tentativas de homicídio em cima de Davi. Por quê? Inveja. Inveja. Exatamente, Davi tinha direito à promessa para o vitorioso, filhas e outros prêmios. Presta atenção aqui. A inveja ocasiona tudo isso, irmãos. A inveja ocasiona possessão maligna. Por isso nós precisamos limpar os nossos olhos. O teu olho, se o teu olho for bom, todo o teu corpo vai resplandecer. Mas se o teu olho for gordo, vamos falar o português correto, né? O português escrachado. Se o teu olho for gordo, se o teu olho for seca pimenteira, como diz o povo por aí, Deus me perdoe falar assim, mas eu tô desenhando para você entender o que é isso. Isso é inveja. Todo o teu corpo vai padecer. Todo o teu corpo será tenebroso. Salomão fala isso. Todo o teu corpo será tenebroso, irmão. Santifica o teu olhar.
Santifica o teu olhar, não deixa que as janelas da tua alma sejam um poço de inveja a céu aberto. Não deixa isso não, pede para o Senhor passar o sangue de Jesus nos teus olhos. Pede para o Senhor purificar a tua vida. Pede para o Senhor purificar a tua alma. Não tem inveja do teu irmão porque ele tem mais que você. Não tem inveja do teu irmão porque as coisas para ele fluem mais do que para você. O teu irmão paga preço que você não sabe qual é o preço que ele paga. Preço de oração e tudo mais. Irmãos, eu vejo aqui, eu tenho visto casos de gente que diz que é isso, que é aquilo, que é não sei o que, mas não sei o que, mas crava o olho no que o patrão tem e avança em cima e só não faz a desgraça porque Deus não permite. Isso é terrível. Presta atenção. Esse era Saul. O olhar da inveja. Olha isso aqui. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Ele sabia, estava explícito isso para ele. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados. Ele tentou até, né? Deu um comando de uma tropa de 1000 soldados que Davi conduziam em suas campanhas. E Davi batalhando pelo reino. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. O Filho de Deus, ele tem êxito. Ele tem êxito, Deus não abandona. Entendeu? Deus não abandona. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Medo de quê? De tomar o reino dele. Todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Davi ganhava as guerras. Davi estava disposto para toda hora, para todo momento. Ele não tinha medo, ele não tinha, como é que diz? Ele não tinha tempo ruim para ele. Ele estava sempre na disposição. Saul disse a Davi, olha só as armadilhas de Saul para Davi. Aqui está a minha filha mais velha, Merabe. Eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou, eu não vou matá-lo, eu vou fazer que os filisteus o matem. Entendeu? Olha só, não o matarei, deixo isso para os filisteus. Ele começou a engendrar por trás. Meu irmão, quantos irmãos na fé engendram por trás da vida de Davi? Quantos Saús no meio do povo de Deus, engendrando por trás da vida dos Davis no meio da igreja do Senhor Jesus. Quantos Saús tem dentro das igrejas e da igreja invisível? Ainda tem Saús, viu? Ainda tem Saús que vão ser tirados, Deus vai tirar. Engendrando contra os Davis. Mas o que está vindo aí vai separar totalmente. A igreja invisível vai ficar tinindo. Só vai ficar aqueles que vão aguentar o que vem vindo. Mas Davi disse a Saul, quem sou eu? E o que é minha família ou o clã de meu pai em Israel, para que eu me torne genro do rei? Por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada em casamento a Adriel de Meolá. Olha só. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou. Por que ele ficou contente com Mical? Porque Mical era do mesmo jeito de Saul. Mical era tinhosa igual Saul. Mical, ela tinha o espírito mau como Saul. Presta atenção. E Saul ficou contente e pensou, eu a darei a ele para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair na mão dos filisteus. Olha isso. E então Saul disse a Davi, hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro.
Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo: o rei está satisfeito com você, e todos os seus conselheiros o estimam. Torne-se agora seu genro. Era a última pá que ele achava que ia contra Davi, né? Quando falaram com Davi, ele disse: vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou homem pobre e sem recursos. Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, olha a estratégia de Saul. Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus. Sem a pele do pênis, né, dos filisteus, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Meu irmão, o plano de Saul para a tua vida, no meio do povo aí, é tirar a tua vida, é tirar, né? Muitas das vezes tirar a tua alegria, né? Às vezes no próprio ministério, né? Tem homens de ministério que olham para você, e tem raiva de quem você é. Tem raiva daquilo que você sabe. Tem raiva de como você procede. Mas Deus está olhando lá de cima. E essa gente vai ser toda afastada, porque o que está vindo aí não é de brincadeira, não. O que está vindo aí não é de brincadeira. Eu quero até fazer um comentário sobre isso depois que eu terminar aqui. Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ele trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse seu genro. 200, era 100 e trouxe 200. Então Saul lhe deu em casamento sua filha. O plano de Saul caiu por terra, não prosperou. Além de, ele achou que 100 fosse um número muito, muito grande, Davi dobrou a aposta, trouxe 200. E Davi mal imaginou que isso era na verdade uma armadilha para que ele fosse morto na mão dos filisteus. Quando Saul viu claramente, Saul começa agora a enxergar claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto de sua vida. Ele achou que Mical, por ser igual a ele, ela fosse tramar com ele junto para acabar com a vida de Davi. Aqui é o poder, meu irmão, é o poder. Tem muitos homens aí que se dizem de Deus, que eles têm o nome de, né, homem de Deus, mas na verdade eles querem o poder sobre o povo. Eles querem a gordura do povo. Eles querem a festa que o povo pode proporcionar para eles. Eles querem o pagamento que o povo pode proporcionar para eles. Mas o coração deles é o coração de Saul. É um coração perverso. E quando eles veem alguém que está no patamar deles, mas que não se junta com eles, não faz o que eles fazem, tem palavra de vida na boca, quando levanta, a igreja treme. Ó, irmãos, eu estou falando aquilo que o Senhor está mandando eu dizer, tá? Então presta atenção. Eles acendem a inveja, eles acendem o espírito de Saul dentro deles. Isso não é brincadeira, isso é coisa séria. Isso é coisa muito séria. Porque é o seguinte, meus irmãos, nós estamos numa divisão nesse momento. O Senhor está separando os bodes das ovelhas. O Senhor está separando no meio do povo dele quem é e quem não é. Você pode não acreditar, mas é o que está acontecendo agora. Vou entrar no capítulo 19.
Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Agora ele está deliberado. Agora ele já colocou para fora o que ele quer fazer. Porque assim, o homem que tem o espírito de Saul, ele chega num ponto que ele não aguenta mais. Ele vai botar para fora o que ele quer fazer. Tá entendendo? E Saul, vai só um pouquinho, pessoal, só um minutinho. Oi. Eu não tenho moeda, eu só tenho, como é que diz, eu tenho um prato pra você comer, você quer? Pode ser também. Espera aí, só um pouquinho. É que eu não tenho dinheiro. Não tenho mesmo, não tenho um tostão aqui. É que eu não tenho mesmo, nem moeda eu tenho. Tá bom? Tá bom, obrigado. De nada. Eu fiz agora à noite essa comida, viu? Tá bom. Nossa. Toma cuidado, viu? Essas horas bateu ali, não tem. É, mas eu tenho. Desculpa aí, gente. Chegou gente aqui pedindo dinheiro, mas falei que dinheiro eu não dou. Aqui tem muita, como é que fala? Mas a comida a gente não pode rejeitar, né? A gente não pode rejeitar. Minha filha fica brava, porque aqui é um lugar perigoso, né? Aqui é um lugar perigoso. Passa muito... Aqui tem uma Cracolândia aqui perto, então é complicado. Mas vamos lá. Saul agora ele declara, né? Declara que ele quer matar. A intenção dele é matar Davi. Ele não tem apreço por Davi, ele está tomado por um espírito de inveja. E esse momento agora é de acabar com a vida de Davi. Essa é a ordem. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou. Meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado amanhã cedo, vá para um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo, onde você estiver. Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que eu descobri. Jonatas falou bem de Davi a Saul. Seu pai lhe disse que o rei não faça mal a seu servo Davi. Ele não lhe fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Então Davi ele contribuía para o reinado de Saul. Davi não estava ali usurpando. Davi era um contribuinte para que o reinado de Saul fosse bem. Ele arriscou a vida quando matou o filisteu. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente.
Jonatas está chamando o pai dele à razão. À razão. Por que então farias mal a um inocente como Davi? Exatamente, André, até hoje eu confio no Senhor para guardar. Eu confio no Senhor para guardar. Juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Jonatas falou para Saul. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saul, e Davi voltou a servir Saul como anteriormente. Aliás, desculpa, gente, eu pulei aqui. Saul atende a Jonatas e fez esse juramento. Juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Então Saul jurou que não ia matar Davi. Jonatas acreditou e chamou Davi de volta e lhe contou a conversa e levou-o até Saul, e Davi voltou a servir Saul como anteriormente. E houve guerra outra vez, e Davi foi lutar contra os filisteus. Ele lhe impôs uma grande derrota, e eles fugiram dele. Então Davi estava com o Espírito Santo de Deus. E agora o que acontece? Os filisteus estão sempre se arrancando de Davi, porque sabia que Davi ia ganhar a guerra. Mas um espírito maligno, mandado pelo Senhor, apoderou-se de Saul, quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão. Enquanto Davi estava tocando harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança. Mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede, e Davi conseguiu escapar. Por que Deus permitiu? Presta atenção aqui. Deus permitiu primeiro, porque Saul tinha brecha aberta. Primeira coisa, Saul tinha brecha aberta. E Davi? Para testar a Davi. Deus estava agora colocando Davi num teste. Irmãos, preste atenção. Nós precisamos entender. Quando Deus quer nos provar para ver quem nós somos, se nós somos o povo da temperança. Shalom, Luciana. Presta atenção. Se nós somos o povo da temperança, se nós somos o povo que espera no Senhor, não se movimenta se Deus não guardar. Presta atenção. E Ele quer ver de nós o que nós vamos fazer em situações complicadas. Ele quer testar para te dar algo maior. Escuta isso aqui. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo. Pela manhã, mas Mical, a mulher de Davi, o alertou. Se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez descer Davi por uma janela, e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã, um ídolo. Meu irmão, presta atenção, olha o que eles tinham dentro com eles. Um ídolo do clã, quer dizer, um ídolo da família. E o deitou na cama. Pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Tá escutando? Olha o que ela fez. Ela tinha um ídolo do clã, quer dizer, um ídolo da família. Deitou ele na cama. Ela usou esse ídolo para substituir Davi. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prenderem Davi, Mical disse: ele está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: traga-no até aqui em sua cama para que eu o mate. Era grande, né, pastor? Era grande, é tamanho de um homem, né? Tamanho de Davi, no caso, né? Olha só. Tragam-no até aqui em sua cama para que eu o mate. Ele estava deliberado em matar. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama, e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Olha isso. Saul disse a Mical: por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Mical tinha o mesmo temperamento do pai. Era como o pai, mas nesse momento
Deus mudou o coração de Mical. Porque ela amava Davi, né? Ela gostava de Davi. Ela lhe respondeu: ele me disse que o deixasse fugir, senão me mataria. Olha isso, ela piorou a situação, né? Agora ela já coloca uma culpa que Davi não tinha. Por que ela não alegou? Não, meu pai é meu marido e eu vou defender ele. Por que ela não alegou isso? Por que ela falou desse jeito? Porque ela queria ficar bem dos dois lados. Tá entendendo, meu irmão? Presta atenção às provas que Deus nos coloca. Isso aqui são provas de Deus, para ver o coração dos homens. São provas de Deus para ver para que lado que o homem pende. Sabe por quê? Deus nos conhece no profundo e escondido. Mas Satanás não nos conhece. E Deus precisa mostrar para o diabo quem nós somos. Você está entendendo? Deus precisa mostrar para Satanás quem nós somos. Como foi com Jó. O que Satanás fez? Chegou lá no céu, né? Quando os filhos de Deus iam se apresentar, né? Nesse período ele ainda andava por lá, né? E falou: ó, olha lá o teu servo Jó. Olha só o teu servo Jó, ele tem tudo isso. Ele não blasfema contra ti porque você dá muita coisa para ele. Deus fala para ele: então vai e toca nele. Shalom, sonhos e fioteria. Acho que é a Josi, né? É a Josi. Entendeu? Falou para ele: vai lá e toca em tudo que ele tem. Só não toca na vida dele. Deus precisava colocar o coração de Jó à prova para que Satanás visse quem era Jó. A mesma coisa aqui, Deus está provando Saul, Deus está provando Jonatas, Deus está provando Mical e Deus está provando Davi. Os corações estão sendo expostos. Presta atenção, meu irmão. Você precisa entender quando Deus manda a prova para expor o teu coração. Presta atenção nisso, isso é coisa séria. Eu falo isso porque eu já passei por isso. E eu lembro que Deus falava coisas para mim para eu não me sujar. Entendendo? Para que eu permanecesse de boca calada, para que eu não viesse a pecar contra Deus. E que Satanás não pudesse ter nada contra a minha vida. Era isso que Deus estava falando. Davi era um homem que seguia o que Deus mandava. Ele era obediente. Jonatas era um moço com coração doce. Jonas era um moço com coração puro. Mesmo sendo filho de Saul, mesmo sendo filho de Saul, ele era um homem que o coração dele era um coração de Deus. Olha isso. Depois que fugiu Davi, foi falar com Samuel em Ramá e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. E Saul foi informado que Davi estava em Naiote, em Ramá. Disseram-lhe. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul, e eles também começaram a profetizar. Contaram isso a Saul, e ele enviou mais mensageiros, e estes também entraram e começaram a profetizar. Depois mandou um terceiro grupo, e eles também entraram e começaram a profetizar. Finalmente, ele mesmo foi para Ramá. Chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco, perguntou onde estava Samuel e Davi, e lhe responderam: em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele. Olha aqui, ó. O Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele foi andando pelo caminho em transe, até chegar a Naiote. Despindo de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel. Porque, meu irmão, Deus usa quem ele quer. E despido, ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz: está Saul também entre os profetas? É uma passagem
parece que complicada, né? Mas se nós olharmos o que tem aqui, várias pessoas estavam sendo testadas aqui ao mesmo tempo. Aí você fala assim, eu não entendo por que eu passo tanta tribulação. Por que tem pessoas que têm raiva e inveja de mim? Meu irmão, Deus está testando o que tem inveja de você. Deus está testando os que estão em torno do que tem inveja de você. E Deus está testando você também. Para saber o que tem dentro de todos esses corações. A guerra mudou de lado. Em vez de lutar contra os filisteus, começou a lutar contra o seu próprio povo. Exatamente, contra o futuro rei. Coisa satânica, exatamente. Deus ali estava expondo os corações. Sabe por quê? Porque no juízo final, quando todos forem prestar conta diante de Deus, Saul não vai poder dizer nada contra Davi. Saul não vai poder dizer nada contra o filho dele. Sabe por quê? Porque Deus vai falar para ele, Saul, eu te dei todas as oportunidades. Até quando você estava no fundo do poço, na mão de Satanás, eu te enchi com o meu Espírito Santo e você profetizou. Até isso eu fiz, para que você reconsiderasse a tua postura. Mas você jamais reconsiderou. O que ele vai falar? Ele vai mostrar a Jonatas, né? O filho dele para ele. Olha o teu filho aí, ó. O teu filho aí te aconselhou a você não fazer o que você queria fazer. Olha Davi, meu servo. Davi podia ter te matado no meio do caminho. Ele teve chance para isso. Ele não fez. Porque você ainda estava ungido por Samuel. E Davi deixou para que a justiça, eu fizesse a justiça contra você. Irmãos, isso tudo são situações que dizem quem nós somos. Esses dias, alguém passou uma situação complicada. Eu falei para essa pessoa, fecha a boca. Não abra sua boca. Porque Deus vai dar a vitória. Deus vai te dar a vitória, mas fecha a boca, fica quieto. Não levanta a tua voz, não fale nada. Deixa Deus agir. E Deus agiu. Eu nunca me esqueço, quando eu era menina, que meu pai deixou alguns bens para mim e eu tinha um terreno bem aqui no centro da cidade e chegou um senhor que foi inquilino do meu pai e disse que meu pai tinha vendido o terreno para ele. E nós nunca ficamos sabendo nada disso, porque meu pai tinha até a planta do que ele ia construir no terreno. Mas aquele homem entrou na justiça para requerer o terreno para ele. E o que acontece? Aconteceu que no dia, eu tinha 15 anos nessa época, meu irmão estava em Ribeirão Preto e tinha um irmão Orlando em Ribeirão Preto, muito usado por Deus. E o meu irmão encontrou com esse irmão no meio da rua e falou, ô irmão Orlando, minha mãe e minha irmã estão lá. Quando contou para ele a situação, Deus tomou esse homem no meio da rua e falou, avisa para tua mãe e para tua irmã que eles vão ser confundidos no júri. O Senhor vai colocar um espírito de confusão no meio deles. Entendeu? E no meio desse imbróglio todo, esse imbróglio que fala, nem lembro como é que fala isso, dessa mexida toda aí, tinha crente no meio. Tinha um que era o líder da igreja presbiteriana do Brasil, aqui em Maringá, que ele ia ser contra meu pai, contra nós, né? Ele ia dizer que ele que foi que vendeu o terreno para meu pai na companhia de terras. Ele ia dizer que meu pai realmente tinha vendido. E quando ele chegou na audiência, que estava sentado eu e minha mãe, o advogado ali, ele chegou e disse, olha, eu vou falar a verdade, eu não vou falar mentira, eu vim aqui para ir contra vocês, mas eu não posso, alguma coisa disse que eu preciso falar a verdade. Deus estava provando aquele homem, dando a chance para ele de não fazer o errado, sendo um homem que ia no púlpito para pregar o evangelho. E chegou na hora da audiência, cada um falava uma coisa. E por final das contas ele foi chamado, esse doutor aí, né, um engenheiro aqui em Maringá. Foi chamado e ele disse, olha, eu vou falar a verdade, o pai dela nunca vendeu nada para ninguém. Esse terreno era a menina dos olhos dele. Ele tinha uma planta já pronta para construção naquele terreno.
Então o doutor José nunca vendeu nada para ninguém. Ali o juiz só dava risada e a situação acabou por ali. Presta atenção, irmãos. Deus naquele dia estava provando a mim e a minha mãe o que nós íamos fazer. Estava provando aquele homem que era crente e ia ser contra nós, falando mentira. E estava provando aquele outro falsário também. Então são situações que Deus nos prova. Meu irmão, escuta o que eu estou te falando. Nós já estamos no final dos tempos, mas vão se levantar muitas situações daqui para frente. Satanás não vai deixar você em paz. Não, não vai. Ele vai armar confusão, entendeu? Ele vai armar guerra no meio da família. Ele vai armar guerra no meio da tua parentela. Ele vai armar guerra no meio daqueles que convivem com você, no seu trabalho. Ele vai arrumar guerra. Agora o Senhor quer ver qual é a sua postura. Se você vai ser um Davi, ou se você vai ser um Saul, ou se você vai ser uma Mical, que ficou no meio do caminho. Tanto ia para um lado como ela ia para o outro. Livrava um e tirava o dela da reta do outro. Quem você é? Davi? Espero que você seja Davi, porque o Senhor vai provar os seus filhos nesses últimos dias. Você pode anotar aí o que eu estou te falando. Sabe por quê? O Senhor vai deixar situações acontecerem, porque Ele tem que provar o nosso coração. Ele tem que provar quem nós somos e mostrar para Satanás quem realmente nós somos. Então eu te digo hoje, aquilo que Deus está mandando te dizer. Seja aprovado, meu irmão, para você entrar na vida eterna. Não seja reprovado. Davi estava na angústia da vida, angústia da morte, angústia de ser colocado como bandido e ele não era o bandido. Eu já passei por isso, irmãos. De ser colocada como bandida nas redes sociais aí. E o Senhor sabia que eu não era aquilo que estavam falando. E o Senhor falava, Senhor, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? E o Senhor falava comigo, fecha sua boca, fica quieta, porque quem vai te justificar sou eu. Continua fazendo o que eu te mandei fazer, pregando a palavra da minha volta. Essa era a ordem do Senhor. E eu louvo o Senhor porque eu estou aqui hoje. Estou aqui hoje porque eu fechei a minha boca. Porque se eu tivesse entrado de frente, o Senhor não estaria comigo. Eu não fui pelo caminho de Saul. Eu fui pelo caminho que Davi seguiu. O caminho da conformidade, de abaixar a cabeça. O mundo diz, né? Quem cala consente. Deus diz, quem cala é porque confia no meu socorro. Quem cala é porque confia que eu vou fazer o justo julgamento. Então, meu irmão, eu te digo em nome de Jesus, não deixe que as situações da tua família, não deixe que as situações do teu trabalho venha tirar de você o espírito, o mesmo espírito que estava em Davi. Não deixa que o teu ministério venha sucumbir por causa da inveja de outros. Toma cuidado. Coloca a tua vida no altar do Senhor. Coloca a tua vida diante da presença de Deus. Porque Ele é aquele que vai defender. Exatamente. Deus vem com a providência e nos defende. Exatamente isso. O Senhor é aquele que Ele muda o que precisar mudar a teu favor. Ele mostra os corações. Então permaneça com o teu coração como Davi, limpo. Permaneça com o teu coração como Davi, na paz que excede a todo entendimento. E deixa que os Saúls e as Micais da vida, eles vão se dissipando. As suas próprias ações vão dizendo quem eles são. Entendeu? E de uma hora para outra, tudo aparece. Quem é do Senhor permanece no Senhor até o fim. Mas quem é do diabo usado para detratar a vida do servo de Deus,
ele também vai aparecer com todas as obras infrutíferas das trevas, se ele não se converter. Tem no Salmo 101, que eu estava lendo hoje, Salmo 101, né? Diz que, quer ver? Vamos dar uma olhadinha lá no Salmo 101. É um salmo bem interessante. Eu estava hoje de manhã lendo com uma irmã, muito interessante isso daqui, né? É um salmo que fala isso aqui que nós estamos falando. Presta atenção nisso daqui. Presta atenção nisso daqui. Cantarei a lealdade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro? Em minha casa viverei de coração íntegro. Repudiarei todo o mal. Odeio a conduta dos infiéis. Salmo de Davi, tá? Salmo de Davi. Jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração. Não quero envolver-me com o mal. Farei calar ao que difama o próximo às ocultas. Olha, o que difama o próximo às ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Meus olhos, o Senhor diz, aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário. Olha isso aqui, ó. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os ímpios desta terra. Eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Eu quero ler para você na versão da Almeida, mas a versão é atualizada. Escuta isso aqui na versão atualizada. Olha aqui o que diz, ó. Não, no versículo 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Lembra que nós falamos da janela da alma? Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Irmãos, isso aqui é coisa séria. Aquele que difama, se você tem mania de difamar o teu próximo por trás, você fica esperto, porque o Senhor vai te pegar. Está aqui, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, o Senhor está dizendo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam iniquidade. Vai ser pela manhã a destruição dos ímpios, hein? Está escrito aqui, ó. A destruição dos ímpios final vai ser pela manhã. A manhã da justiça, né? Meu irmão, agora presta atenção. Como que Deus vai saber quem você é se você não for provado? Então, em vez de você reclamar pelas provas que você passa, você glorifica a Deus e aprenda a passar pela prova. Aprenda a passar pela prova de boca fechada, para que você não venha pecar e você não venha ser banido da casa do Senhor. Aprenda, meu irmão, a fechar a tua boca. Aprenda a não murmurar. Aprenda a estar diante da presença do Pai. Tá ouvindo bem? Tá entendendo o que eu tô falando? Presta atenção. Nessa prova que você tá, o que você vai passar, a tua postura vai
dizer para o mundo espiritual quem você é. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado do Teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos, Senhor, diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Pai, porque Tu és um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, um Deus que cuida do Teu povo, um Deus, Pai, que nos diz o que nós temos que fazer, nos dá a direção de como agirmos. Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é um Deus que deixou escrito tudo aquilo que nós precisamos. Deixou para nós todas as dicas de como nós tomarmos o reino de Deus. Ele é tomado à força. O reino de Deus não é na moleza. O reino de Deus não é numa risada. Não, o reino de Deus é tomado à força. Ele é tomado no choro, na lágrima. Ele é tomado muitas vezes na nossa cabeça desesperada. Mas o Senhor quer ver no desespero a quem nós vamos clamar, a quem nós vamos buscar. Qual será a nossa atitude? Será que eu terei a atitude de Saul? Ou será que eu terei a atitude de Davi? Eu te peço em nome de Jesus, Pai, nos ensina a estar diante de Ti. Nos ensina, Senhor, a nos colocar diante da Tua presença, para que nós possamos ser achados por dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho. Pai, eu vou entregar a vida dos meus irmãos na palma das Tuas mãos nessa noite. Eu quero te entregar a vida da Carol Kozen, Pai. Que a Tua mão esteja sobre ela, sobre sua família, pela Joelisa, da Maris, da Vânia Lúcia, da Tatiana Moutinho, da Tati Banzi, da Leninha, dos seus filhos, Pai, do seu esposo, do Charles, da Vanilda, Pai, da Crica Artes, da Beth Borba, Senhor, põe a Tua mão sobre a vida dela, consola o coração dela, Pai, em nome de Jesus. Olha, Senhor, para as coisas que muitas vezes a gente não sabe, mas o Senhor sabe de todas elas. A Irene Lara, Pai, a Claudiane, a sua família, a Margarida também, a Tássia, a Tassiana Donato, seus filhos, a Poliana, Senhor, a sua visão. Doutora Ivânia, a sua família, a Josi, a Bruna Soares, a Clarinda, a Clarice, a Renata Carneiro, a Mônica Barra, Pai, que está passando uma barra no seu serviço. Tenha misericórdia, Senhor, guarda ela debaixo da Tua potente mão. A Joselmo, Francisco, seus filhos, Senhor, que a Tua mão de poder esteja sobre eles, protegendo, ensinando o caminho da Tua graça. A Aline Milani, Senhor, com a sua família, a Nayara Paiva e a sua família, a Erivanes, Pai, a sua família, a Sofia, o Samuel que estão com ela, a Esther e o Paulo Vinícius que estão lá na cidade grande, Pai, guarda eles em nome de Jesus. Te peço pela vida da Sara, pela vida da Aline Cristo, da Aline Gupta, da Valmira, guarda ela, Senhor, em nome de Jesus, da Viviane Peixoto, do João Vitor, da Jaque, da sua família. Abençoa, Senhor, as crianças, livra do mal, abençoa os bolos dela, em nome de Jesus. Da Aline Franciele, da Rosimeire Barbosa, sua mãe. Da Mônica, Senhor, a sua família, a sua mãe, lá no Rio Grande do Sul, guarda eles em nome de Jesus. Da Estela, Senhor, guarda ela, sua família, em nome de Jesus. Da Dani Cristina Fonseca, da Fernanda Garrido, da Rudineia Botelho, da Celeste. Te peço pela vida da Marta Valéria, da sua filha, do seu esposo, da Larissa, dos seus meninos, do seu esposo, Pai, lá no Goiás, da Rose, da Isabel, da Dani, da sua família, da Eriedna, Pai, o Daniel, os seus filhos, Pai, entra com providência, entra, Senhor, com salvação, Pai, em nome de Jesus, a Patrícia Venâncio, seu menino, a Fatinha, a Suzana e seu filho, Pai, que eles possam estar juntos para ver a volta de Jesus, Senhor. O Denildo, a Geni, o pastor Luiz, Senhor, abençoa ele no seu ministério, afasta tudo aquilo que não é para ele.
Tira do caminho dele o mal, Pai. Tira do caminho dele o homem perverso. Tira do caminho dele, Senhor, os ministeriáveis que não são tão legais assim. Tenha misericórdia. Peço pela Fernanda Bamin, lá na Argentina, com seus filhos, seu esposo, pela Cleide. Guarda ela, Senhor, em nome de Jesus, seu esposo, suas filhas, seu filho. O Alberto, Senhor, firma o Alberto na rocha que é a tua presença. Coloca no Alberto, Pai, a vontade de ler a tua palavra em nome de Jesus. Abraço, Aline. Te peço, Senhor, pela Mari e pelo Antônio, que a tua misericórdia esteja sobre eles. Pela Andréia, Senhor, a Brau, a Medeiros, a Coelho. Tu sabes, Senhor, o que elas necessitam, a direção que elas precisam. Tu sabes, Senhor, que elas precisam de quem esteja do lado delas, e só o Senhor para estar do lado delas, principalmente da Coelho. Pai, te peço pela vida da Joelma, por suas crianças, que a tua mão de poder esteja dentro da despensa da Joelma. Da Arlinda, Pai, em nome de Jesus, guarda os seus filhos, seu esposo. Te peço pela Paula, pelo Pedro, lá em Portugal, pela Clara, sua família, seus pais, na França e Portugal, Senhor. Pela pastoração, pelo pastor Vitor, que a tua mão de poder estejam sobre eles. Pela Simone, pelo Alexandre, pelos seus filhos, Senhor, lá naquele lugar maravilhoso onde eles estão, que a tua mão os acompanhe, em nome de Jesus. Pela Luciana, Senhor, lá em São Paulo, pelas suas filhas lá na terra da rainha, que a tua mão de poder esteja, Senhor, guardando. Que a tua mão de poder, Senhor, alcance a Luciana, que antes que tudo aconteça, que ela saia do lugar onde ela está. Em nome de Jesus. Te peço também pelo Juliano, pela Meire, pelos seus meninos, pelas suas causas. Pai, da paciência, dá espírito de luta, de combate. Dá, Senhor, a direção necessária. Te peço pela Aline, pela Rosimira. Senhor, guarda a mãe da Aline, em nome de Jesus. Livra ela de todo e qualquer mal que ela possa vir a sentir. Que ela passe por tudo isso sem sentir, Senhor, angústia, sem sentir dor. Que ela possa, Senhor, estar debaixo da tua paz. Te peço pela Berenice, pela sua família que estão enlutados, que a tua mão de poder esteja sobre eles. Te peço também pelo Javier Palácios. Nós sabemos que ele já está bem, ele já conseguiu fazer 9 minutos de aviso, só está com a perna um pouco complicada, mas nós cremos no teu poder que ele vai se restabelecer para ver a tua volta. Pai, te peço pelos meus filhos, te peço, Senhor, pelo meu genro, te peço pela herança da minha mãe, que a tua misericórdia esteja sobre eles, Pai. Que a salvação esteja sobre a minha família, eu te peço em nome de Jesus. Não nos abandona, Senhor, não nos deixa. Te agradeço, Senhor, por tudo, te louvo por tudo. No nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive não só por hoje, mas por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, que o Pai abençoe a cada um de vocês. Que a bênção do Senhor, que o guarda-chuva de bênçãos estenda sobre seus vizinhos, sobre sua família. Que aonde a planta dos seus pés tocarem, as pessoas possam dizer: aí vai um servo e uma serva de Deus. Aí vai alguém que faz a diferença. Aí vai alguém que quando passa, transmite paz. Que a mão do Senhor esteja sobre as suas vidas. Não tenha o comportamento de Saul, mas tenha o comportamento de Davi. Quando a afronta vier, calem a boca. Quando a afronta vier, fiquem de boca fechada. Não sejam reprovados. Sejam aprovados, porque nós vamos passar por provas. E se você, nas pequeninas provas de agora, não for aprovado, como você será aprovado na grande que virá?
Fica firme com Jesus, ora pela tua casa, unge a tua casa, demarca o território e você, lá na frente da tua casa, dê ordem. Em nome de Jesus, Satanás, essa casa aqui, esse território pertence ao Senhor Jesus. E você não tem poder, nem pela frente, nem pelos fundos, nem pelas laterais e nem por cima de atacar aquilo que Deus preparou para a minha vida. Tem autoridade do Espírito Santo para fazer isso. Preste atenção. Tenha autoridade do Espírito Santo para fazer isso. Preste atenção. Amanhã eu preciso comentar algo com vocês que eu não vou comentar aqui agora porque não estou em clima para falar disso agora. Eu não quero tirar aquilo que Deus está deixando aqui. Porque há necessidade de vocês estarem na presença do Pai. Mas amanhã eu comento. Eu quero que vocês saibam que nós precisamos de autoridade do Espírito Santo. Você precisa delimitar a tua área. Você precisa colocar limites no teu espaço para que Satanás não avance. Olha o que eu contei no início. O Senhor mandou ungir a casa inteira. Quando foi no meio da semana, veio um Saul aqui dentro da minha casa, tentando destruir. Mas quando o Senhor me deu poder na minha voz, na minha palavra, e que eu olhei para a cara daquela pessoa e eu disse, agora eu sei, porque eu ungi a casa inteira. Satanás foi caindo na vida daquela pessoa e os olhos dela foram baixando e ela começou a ficar com medo. Tá entendendo? Presta atenção. Presta atenção no que o Senhor está mandando dizer. Busque ter a autoridade do Espírito Santo. Não brinca com isso. Ter a autoridade do Espírito Santo é ter vida com Deus. Ter a autoridade do Espírito Santo, meu irmão, não é andar de qualquer jeito, não. E achar que tá na boa, não, não. É você se render aos pés do Senhor. É você andar em santidade. É você tampar sua boca para parar de falar besteira. É você santificar a tela do teu celular. É você não colocar diante dos teus olhos coisa má. Preste atenção. Fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.